quero convidar você a vir conosco à Escola dos Gideões, onde estamos estudando a respeito da oração, da adoração e da pregação da Palavra de Deus. Os 3 pilares do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. E dentro do curso de oração, teremos hoje a aula sobre vida abundante. O Gideão da oração ou da adoração ou o evangelista pregador da Palavra de Deus precisa ter uma vida abundante, aquela vida que Jesus nos prometeu. Que vida é esta? O que é ter esta vida abundante? O que a Palavra de Deus nos ensina sobre isto? Esta é a proposta da nossa aula de hoje. Tome aí lápis, papel, tome aí a sua Bíblia, esteja atento. Anote e peça ao Espírito Santo que ensine a você a ter esta vida abundante. Bons estudos! Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, queremos convidá-lo a tomar a Palavra de Deus, a tomar aí um bloco, seu caderno, lápis. Vamos estudar sobre a vida abundante. O Senhor Jesus nos falou a respeito desta vida abundante. Ele ensinou aos seus discípulos e fluía de dentro do Senhor algo tão maravilhoso que era quase palpável. A unção de Deus estava sobre Jesus. O que está escrito em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para levar libertação aos cativos, para ensinar a palavra, para abrir os olhos aos cegos, para romper as algemas dos cativos. E quem pode fazer isto? Apenas alguém que está com a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Alguém que, como Jesus diz, tem uma vida abundante. Vamos ver então o que é, em que consiste esta vida abundante. Acompanhe então. A vida abundante se inicia com a regeneração decorrente do perdão dos pecados concedido por Jesus na cruz a toda pessoa que o aceitar. A vida abundante tem um começo. Se eu pergunto para você, quantos anos você tem? Você pode me responder 18, 25, 31 ou 80, não sei. Mas a nossa vida realmente, ela se inicia no dia que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A vida abundante se inicia com a regeneração. Ou seja, a regeneração é quando nascemos de novo, é quando entregamos nossa vida ao Senhor, é quando nascemos de novo. A vida abundante, ela começa quando nós dizemos, sim, Senhor, entra no meu viver, transforma a minha vida, dê-me uma vida nova, um caráter mudado. Vida eterna. Jesus veio prometer a todos os que crescem nele. Ele diz, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, mas quem crer não passará por condenação. Pelo contrário, passou da morte para a vida. A vida abundante é essa vida eterna que começa quando o Espírito Santo vem morar em nós. E como temos esta garantia? Vamos ver então que a garantia desta vida é quando ela está selada com o Espírito Santo que vem habitar no coração do cristão e flui através de suas palavras, atitudes e motivações, revelando a presença real do Senhor no seu novo viver. A vida abundante, ela é selada, o selo. Até hoje nós usamos os selos em nossos documentos. Você precisa ir ao cartório e ali ele ser registrado. Aquele documento tem valor apenas se ele foi registrado em cartório. Até mesmo uma cópia xerox que você tira de um documento, ela não tem valor se não for autenticada. Autenticada no cartório de registros. A palavra de Deus nos diz que lá no céu existe um cartório de registros. Registros da nossa vida.
registro do nosso nascimento, registro das nossas obras, registro do nosso viver. No livro de Apocalipse nos diz que somente entrarão para gozar das delícias eternas aqueles cujos nomes forem encontrados no livro da vida. Este é o registro. Nosso nome no livro da vida. E quando nosso nome é escrito no livro da vida, imediatamente é alguma coisa simultânea. Eu abro aqui na terra meu coração para o Senhor e o meu nome é registrado nos céus. Assim como no batismo de Jesus, aconteceram 3 coisas maravilhosas naquela cena, naquela fotografia do batismo de Jesus. Ele foi mergulhado nas águas por João Batista e os céus se abriram. Ouviu-se a voz do Pai que dizia: "Este é o meu Filho amado." E o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Essas 3 coisas acontecem na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Os céus se abrem. Antes de ter Jesus, os céus estavam fechados. Não tínhamos direito de entrar, não tínhamos comunhão com os céus. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, os céus se abrem para nós, se torna nossa casa, o nosso quarto, nossa cozinha, nossa sala, nosso ambiente. E o Espírito Santo vem sobre nós e nos enche da graça e da vida eterna. E ouve-se a voz do Pai, o testemunho do Pai que é registrado no livro da vida. Este é meu Filho. Então, a vida abundante, a vida nova, a vida cristã começa no nosso novo nascimento, na regeneração. Olhem o que Jesus diz sobre esta vida. Ele diz em João 10, versículo 10, na parte B do versículo: "Eu vim para que tenham vida e vida com abundância." Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É importante percebermos que o Senhor nos diz: "Eu vim para que tenham vida e, vírgula, vida com abundância." Não apenas vida, mas vida com abundância. Ou seja, esta vida que o Senhor traz para nós é diferente do simplesmente respirar, comer, dormir, reproduzir e trabalhar e tornar a dormir, descansar. É muito mais do que isto. A vida que o Senhor nos traz, esta vida abundante, como águas de uma cachoeira, o Senhor traz para nós uma vida que transcende apenas as coisas do dia a dia. Essa vida, podemos chamá-la a vida depois da vírgula, a vida abundante. Uma vida que nos leva para uma outra dimensão, uma vida que nos faz viver em total liberdade e conhecendo tantas coisas maravilhosas. Nós vamos ver nesta aula um paralelo entre Jesus, a vida que Ele nos oferece, e a águia. Características da águia. Então você pode ver características da águia e a vida abundante do cristão. Tome aí o seu lápis e papel e anote, porque essas características não estão anotadas aí em seu livro da Escola dos Gideões. Então anote esse paralelo que vamos fazer entre a vida e as características da águia e a do cristão. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Ele renova-nos como a águia. Nos diz o texto que nós vamos subir às alturas como as águias. Então vamos ver estas características da águia. Primeira, a águia sempre busca voar mais alto. Isaías 40, 29 a 31. Neste texto de Isaías, a palavra de Deus nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como a águia, subirão até as alturas, caminharão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águias até as alturas. Nós vamos ver então que esta primeira característica, a águia, aqui está uma águia para você vê-la voando, ela sempre busca voar mais alto. Ou seja, a águia, ela está sempre vencendo os seus próprios limites.
Ela sempre vence os seus próprios recordes na altura, no seu voo. A águia pequenina, quando está aprendendo a voar, ela é empurrada do ninho. A águia mãe vê os filhotinhos se emplumando, nascendo as penugem,has. E a águia coloca o seu ninho bem alto, nos picos mais altos, nos penhascos mais altos, 3.000 metros de altura. A águia gosta de morar nas alturas. E ela então, quando os filhotinhos já estão prontos para voar, ela começa a encher, a tirar do ninho todo o conforto. E ela então empurra os filhotinhos do ninho. Ela tira as plumagens ali que estão, aquelas coisinhas fofas que dão conforto no ninho. Ela vai tornando o ninho desconfortável para os seus filhotes, para que eles voem. Às vezes, na sua vida, na nossa vida como cristãos, o Senhor já quer que comecemos a voar pela fé, a investir na oração, e Ele vai tirando o conforto do nosso status quo. Ele vai tirando o conforto ao nosso redor para nos empurrar para as alturas. E a águia mãe então empurra o filhotinho para fora do ninho. E ele vai voando, vai caindo, vai despencando e tenta bater as asinhas, ainda não está conseguindo e vai despencar no abismo. Aí a águia mãe vem, voeja por baixo, toma o filhote sobre as suas costas, sobre o seu dorso e o leva de volta ao ninho. E esta experiência se repete 1, 2, 3, 10 vezes, até que o filhotinho já consegue voar. Seu primeiro voo é mais baixo, o segundo um pouco mais alto, depois mais alto, e a águia sempre busca voar mais alto. Sempre, sempre. A vida abundante tem esta característica. Nós já temos a nossa experiência, mas buscamos voar mais alto. Prosseguindo então com o nosso estudo, nós vamos ver outra característica das águias. Outra característica. A águia voa acima das tempestades. Salmo 91, versículo 1 diz isto, e nós temos um texto em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, que diz: sobe para aqui. A águia sempre busca voar acima das tempestades. A tempestade está acontecendo lá embaixo. As galinhas, elas chamam seus filhotinhos para debaixo das suas asas, cló, cló, os bichinhos vêm, os pintainhos vêm, e ela os cobre com as suas asas, e ela espera a tempestade cair. E molha e passa sobre suas penas, mas os filhotinhos estão abrigados. A águia não. A águia, quando a tempestade se forma, quando o céu começa a se escurecer, quando começam os raios, os relâmpagos, ela voa às alturas. Ela sobe acima das nuvens, ela fura a camada de nuvens e ela voa acima das tempestades. Enquanto lá embaixo a tempestade cai, enquanto lá embaixo tudo está escuro e o vento sopra e arranca os telhados e destrói casas e molha e vem enchentes. A águia que subiu acima das nuvens, ela goza de algo, podemos dizer, sobrenatural para os que estão lá embaixo. Acima das nuvens, o céu é sempre azul e o sol sempre brilha. A águia, ela deixa lá embaixo a tempestade, ela deixa os raios, os relâmpagos e ela está acima. Assim como no Apocalipse Deus disse para João, sobe para aqui. Então, João subiu e lá ele divisou uma outra dimensão de vida. Outra característica da águia é esta. A águia voa sempre em linha reta. Salmo 1, de 1 a 5. O Salmo 1, ele nos fala sobre o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele tem uma vida reta, uma vida dentro dos princípios do Senhor, dentro da palavra do Senhor. A águia voa em linha reta, isto significa que ela não é como os urubus, como os abutres que voam em círculos sobre a carniça.
Os urubus, quando tem ali um animal morto, eles ficam sobrevoando em círculos, vigiando aquilo que é deles. A águia, pelo contrário, ela não fica girando em círculos em torno de uma mesma situação, mas ela voa sempre em linha reta, em linha reta. A vida abundante que Jesus veio trazer para nós, ela traz esta conotação de uma vida reta, voar em linha reta. Você conhece as placas educativas do trânsito e as placas de advertência, quando dizem, olha, cuidado, não ultrapasse com dúvida. As placas vão mostrando, olha, tem uma curva acentuada, diminua a sua velocidade, e nós vamos obedecendo a estas placas e aí então temos segurança. Quando desobedecemos, então corremos risco, e risco até mesmo de vida. Quando a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus é reta, que a vida do cristão é reta, quando nós falamos em reta, nós podemos ver o que nos aguarda lá na frente. Quando você tem uma curva, você não sabe a paisagem depois da curva. Você está fazendo aquela curva, não sabe o que te espera. Mas o que está em linha reta, você pode ver lá na frente. Você sabe para onde está indo. A vida do cristão, a vida abundante, a vida do Gideão da oração, do Gideão 24 horas diante do Senhor, deve ser esta vida reta, que você sabe onde está e para onde vai. Onde você está e está indo para o trono da glória, para a presença do Pai, para a eternidade com Deus. É isso que nos diz o Salmo 1, que o homem de Deus, ele não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer reto na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às águas que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz, em tudo, ele será bem-sucedido. Uma vida reta. A vida abundante é como o voo da águia, sempre em linha reta. Vamos ver outra característica das águias. As asas da águia são bem maiores do que o seu corpo. As asas da águia são bem maiores do que o seu corpo. E eu quero que você veja isto. Olha, nesta figura que temos aqui da águia, nós podemos ver o seu corpo e a dimensão de suas asas. Uau, é bem desproporcional se comparado com as asas da pomba que vem até aqui, as asas de outras aves. Ela é bem desproporcional, bem maiores do que o seu corpo. Por quê? E o que isso tem a ver com o cristão e com a vida abundante? As asas, sendo maiores do que o corpo, vão fazer da águia um planador. E o que tem isto a ver? Vamos ver o seguinte. Nós dissemos, na arte anterior estava escrito que a águia voa acima da tempestade. E quando ela voa acima da tempestade, lá em cima, há correntes, há ventos. E a águia, quando ela está bem alto, ela apenas abre as suas asas e se deixa levar no sabor do vento. O que isto significa? Significa que o cristão, quando todas as coisas aqui embaixo estão difíceis, quando há tempestade aqui embaixo e o cristão sobe acima da tempestade, ele abre as suas asas como um planador sob o vento do Espírito. Vida abundante é ser conduzido pelo vento do Espírito, é ser conduzido pelo Espírito de Deus, é deixar que este vento nos conduza para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, como um planador. Vida abundante é uma vida totalmente nas mãos do Senhor, que depende totalmente dele e espera as ordens que venham do Senhor. Você tem esta vida abundante?
Entre nas águas de Ezequiel. As águas primeiro davam pelos tornozelos, depois pela cintura, depois pelos lombos, depois não davam pé. E enquanto as águas dão pé, nós conduzimos nossa vida. Mas quando permitimos que as águas do Espírito passem acima da nossa cabeça, ou seja, quando nós mergulhamos nesta dimensão de vida plena, então Deus nos conduz. É uma vida sobrenatural. É a vida que Deus quer para o Gideão. A outra característica é esta. A águia enxerga em todas as direções. Como pode ser isto? A águia enxerga em todas as direções. Nós temos apenas um foco. Por exemplo, quando eu estou olhando para frente, eu vejo com nitidez o que está à minha frente. Eu posso ver um pouquinho do que está aqui ao meu lado, mas eu não vejo nada, absolutamente nada que está atrás de mim. Eu não vejo com nitidez o que está à direita e à esquerda, mas apenas o que está à minha frente, porque os olhos humanos têm apenas um foco. A águia, pelo contrário, ela tem mais focos. A águia ela vai enxergar em todas as direções e nós queremos ver com bastante clareza o que isto tem a ver com a vida abundante. A águia, então, enxerga em todas as direções. E vamos ver por que ela enxerga em todas as direções. A visão da águia tem 3 focos. Para cima, Colossenses 3, de 1 a 3. Para frente, Filipenses 3, de 12 a 13. E para baixo, Mateus 28, 19 a 20. Vamos ver com bastante carinho estes textos. Primeiro, a visão da águia tem 3 focos. Para cima, para frente, para baixo. 3 focos. 3 é o número da confirmação. 3 é o número de Deus. 3 é um número que nos traz uma confirmação da vontade de Deus. E a águia tem 3 focos. Ela enxerga nitidamente para cima. Colossenses capítulo 3, de 1 a 3 nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Deus nos fala para buscarmos as coisas de cima. O nosso foco tem de estar nas coisas de cima. O cristão, aquele que está ligado ao Senhor, aquele que tem uma vida abundante, ele busca as coisas de cima. Os seus pés estão na terra, mas o seu coração está nas coisas celestiais. E aqui diz que o foco da águia também é para frente. Em Filipenses 3, de 12 a 13, o apóstolo Paulo diz: eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não olha para trás, ele olha para frente. Eu olho para frente. Hebreus 12 também nos diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhar para frente significa estar olhando constantemente para Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, é para Ele que nós devemos estar olhando. Quando a gente anda, você pode dar uma olhadinha para a direita, para a esquerda, mas quando você corre, você tem de olhar para frente. E nós estamos nesta corrida para os céus, olhando sempre para frente. E, finalmente, a visão da águia também tem o seu foco para baixo. Mateus 28, 19 a 20, nós temos a grande comissão do Senhor, quando Ele diz: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer já está condenado. Ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E Ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós como Gideões, como servos do Senhor,
tendo uma vida abundante. Assim como Jesus, precisamos ter o nosso foco para cima, o nosso coração na eternidade, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Precisamos ter o nosso olhar no trono da graça, nas mãos do Senhor, no rosto do Senhor, nos planos do Senhor. Precisamos olhar para frente, deixe para trás as coisas que para trás ficaram. Paulo ele diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Então, nada de olhar para trás, olhar para frente, olhar para cima e olhar para baixo, as pessoas que estão ao nosso redor. Ter compaixão, amor pelos perdidos, orar, interceder pelos parentes, pelas nações. Isto é, olhar ao nosso redor, ter este foco. A águia tem 3 focos. A vida abundante nos traz 3 focos. Olhando para cima, o que nos aguarda. Olhando para frente, o que temos para fazer agora. E olhando para baixo, ao nosso redor, o que as pessoas precisam da nossa oração. Prosseguindo com as características da águia, vamos ver que a águia vive em liberdade. João, capítulo 8, versículo 36, nos diz isto. A águia vive em liberdade. E o que isto significa? Significa, em João 8,36, o Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente através de Jesus nós podemos ter vida plena em liberdade. Há muitas pessoas que dizem, os crentes não podem beber, não podem ir à discoteca, não podem dançar, não podem isso, não podem aquilo, não podem prostituir, não podem mexer com isso, mexer com aquilo. O crente não pode. Mas não é verdade. Nós estamos diante de todas as coisas, de todas as mesas, de todos os pratos, de todos os copos, mas nós podemos escolher. Não somente temos liberdade para escolher, mas nós temos a sabedoria, a graça do Senhor para escolher o que é bom, escolher aquilo que presta. E temos a liberdade de olhar para um copo de bebida e dizer, eu não preciso disso, eu tenho um outro vinho para tomar, um vinho que me enche de alegria e alegria plena, o Espírito de Deus. O crente, ele pode olhar o ambiente de uma discoteca e dizer, eu não preciso disso, eu posso dançar em liberdade na presença de Deus e eu posso desfrutar de uma dança pura, gostosa, em que o meu corpo balança no ritmo de marcha, de valsa, mas adorando meu Deus e me enchendo de uma doce alegria. Ser livre é poder escolher e escolher o melhor. Isto é ser livre. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Livre é o cristão. Livre é aquela pessoa que tem vida plena e abundante. Ela pode entrar e sair. Pelas portas do mundo, as pessoas só podem entrar e ficam presas. Presas pelo vício, presas pelo pecado, presas pelas coisas do mundo. E aqui nós temos a letra de um lindo cântico. Livre, livre, meu espírito é livre. Livre me fez Jesus. Para amá-lo, para adorá-lo, livre me fez Jesus. Talvez você saiba cantar este cântico, livre, livre, meu espírito é livre, livre me fez Jesus. Nós podemos ser livres somente quando somos libertos do pecado. E a culpa é que pressiona, a culpa é que mata, a culpa é que traz um peso tão grande. E a liberdade da culpa vem através do sangue de Jesus, desta verdadeira liberdade que Ele nos trouxe. Antes estávamos presos
nos nossos pecados, estávamos condenados à morte. Mas quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados foram perdoados, as correntes romperam com as gotas do sangue de Jesus, as algemas se abriram, a porta da prisão foi aberta e agora estamos livres. Livres para entrar nos céus, pois as portas se abriram para nós, para caminhar pela terra e para voar com asas como águia, livre. Livre. Meu espírito é livre, diz o cântico. E esta liberdade não é libertinagem. Não é cada um fazer o que quer, mas é fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. É liberdade para escolher o que é bom e escolher a vontade de Deus. Esta é a verdadeira liberdade para a qual nós fomos feitos, para viver em alegria nesta nova dimensão de vida. Vida abundante. E prosseguindo com as características da águia, neste paralelo entre a águia e o cristão, o Gideão da oração, o Gideão 24 horas diante do Senhor, nós vamos continuar vendo outras características. E a próxima é esta. A águia mantém a fidelidade familiar. O que isso significa? A águia mantém a fidelidade familiar. A águia é uma ave, é um animalzinho que é fiel ao seu cônjuge, entre aspas. Nós sabemos de muitos animais e mesmo aves que não têm um companheiro fixo, não formam uma família. Com as águias não é assim. A águia, ela é muito fiel no seu casamento. Ela é fiel, ela mantém a fidelidade familiar. A vida plena em Cristo nos traz aliança, aliança com Deus e aliança com os nossos irmãos. Uma pessoa que tem a vida abundante, a vida plena em Cristo, ela não fica borboletando de igreja em igreja, ela não fica procurando daqui e dali, não que a igreja seja dividida, mas há uma aliança para o crescimento. É como uma plantinha. Se você planta num vaso uma florzinha e você arranca aquela planta e planta em outro lugar, ela não vai frutificar, ela não vai florescer da maneira correta, ela vai morrer. Então você não pode ficar mudando de igreja e vai daqui, vai dali, vai dali. A Bíblia fala sobre plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Fidelidade. Fidelidade com a sua igreja, fidelidade com os irmãos, fidelidade na família. Hoje vivemos um tempo em que as pessoas, por qualquer motivo, estão se separando. E os gideões não estão livres dessas questões. Se você foi chamado para ser um gideão da oração, da adoração ou da pregação da palavra, não rompa o compromisso do seu casamento por qualquer coisa. Busque ao Senhor, ore, batalhe, peleje. Ore buscando realmente a Deus para que você possa experimentar esta característica de fidelidade. Fidelidade ao Senhor, àquele que te chamou. Fidelidade na família, ao seu cônjuge, sendo um marido segundo o coração de Deus, amando a sua esposa. Sendo uma esposa segundo o coração de Deus, sendo submissa ao seu marido. E sendo um filho segundo o coração de Deus, honrando os seus pais. Essas três coisas básicas, nós mantemos a fidelidade dentro da família. Continuando, vamos ver a próxima característica. As águias, elas renovam as suas penas. A águia renova as penas e renova o bico. Este texto está em Isaías 40 e no Salmo 103, versículo 5. Vamos ver aqui, a águia renova as penas. Isaías 40 nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia. E o Salmo 103, 5 nos diz que o Senhor é aquele que renova a nossa mocidade como a da águia. É interessante percebermos que a águia ela tem uma vida média de 70 anos. Uau! É muito tempo! Mas quando a águia tem por volta de 40 anos,
ela começou a envelhecer. Suas penas, seu bico, suas garras precisam ser renovados. A águia precisa de ter uma nova plumagem, ela precisa de ter um novo bico, ela precisa ter novas garras. Então, quando ela sente-se envelhecida, debilitada, ela primeiro sobe para o seu ninho. Ela procura um lugar bem alto. Quando o cristão, o Gideão, precisa ser renovado, ele precisa subir às alturas. Ele precisa ir bem alto para ser renovado, para renovar as suas penas. Então, a primeira coisa que a águia faz, aqui uma linda figura da águia, ela começa com o seu bico a arrancar a sua plumagem. Ela começa a arrancar as suas penas, ela mesmo se depena e ela fica feia. Você já viu um frango depenado, uma galinha depenada, como fica feia sem as suas penas? E ela sangra, e é um processo doloroso, mas ela tira as suas plumagens com o seu bico. E em seguida ela arranca as suas garras com o bico e finalmente ela bate nas pedras o seu próprio bico para que ele seja renovado. Ela renova as penas e ela renova o bico. Então, vamos ver aqui esta renovação, e aqui você já pode ver também na renovação da águia, ela vai renovar as suas garras. A renovação das garras fala de defesa e ataque. Fala da armadura de Deus, da espada do Espírito, da meditação na palavra e das experiências com Deus e vitórias em combate. Eu quero que você anote o que está escrito aqui para que a gente possa falar tópico por tópico desta arte que está aqui para você verificar. Então, ela vai renovar as suas garras. As garras nos falam de defesa e ataque. Nós temos a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela tem todas as peças que nos falam de defesa. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Toda armadura nós temos objetos, ou vamos falar assim, as coisas que vão nos proteger. São adereços que irão trazer proteção, roupas e trazendo proteção. Mas a única arma de ataque é a espada. Esta armadura de Deus nada mais é do que a presença do próprio Jesus conosco. É o próprio Senhor que nos cobre. A armadura é de Deus e não nossa. É Ele mesmo nos cobrindo, é Ele mesmo nos revestindo da sua presença para nos fortalecer. Eu e você precisamos de uma renovação total da nossa plumagem, precisamos de uma renovação das nossas garras, da nossa defesa. E essa defesa é a armadura de Deus. E aqui fala também da espada do Espírito. A espada do Espírito é a própria palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos renovando o nosso interior, renovando e vestindo essa armadura de Deus, porque a espada é a arma que nós temos para atacar o inimigo. Jesus foi tentado lá no monte da tentação, Jesus foi tentado lá no deserto pelo inimigo, e Satanás tentou Jesus até mesmo com a palavra. Mas Jesus resistiu a toda tentação usando as Escrituras Sagradas. Jesus usou o que está escrito nas Escrituras, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo tentou torcer as Escrituras e Jesus trouxe a palavra e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu preciso conhecer bem a palavra de Deus. Eu preciso renovar a minha defesa, lendo e meditando nesta palavra todos os dias. Como Gideão da oração,
ou da adoração, ou da pregação da palavra, nós temos a obrigação de todos os dias ter um momento a sós com Deus. Um momento de estudo das Escrituras, um momento de oração, de adoração, de deleite na presença do Senhor, renovando as nossas defesas e renovando a nossa arma de ataque. As experiências que temos de vitória. Quando você experimenta vitória no mundo espiritual, isto renova as nossas forças. Nós não vamos esperar ter 40 anos de crente, como a águia espera ter 40 anos para renovar o bico, a plumagem e as garras. Nós vamos nos renovar a cada amanhecer. Quando fala de renovar o bico é que vai agarrar e comer o alimento. O bico fala da nossa fala. É na boca. Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai. Eu e você precisamos renovar o nosso bico. Ou seja, cuidado com o que nós falamos. Há um peso nas nossas palavras. Fale palavras de bênção. Fale palavras de amor, confissões de amor. Fale para sua esposa que você a ama. Fale para o seu marido que você o ama. Fale para os seus filhos que você os ama. Fale para o Senhor que você os ama. Eu gosto muito, algo que eu faço quase todos os dias, quando eu vou tomar o meu banho e o espelho se embaça com o vapor do chuveiro ou a porta de vidro do box está embaçada. Eu gosto de escrever confissões de amor ali. Eu digo, Jesus, eu escrevo, Jesus, eu te amo. Pai, eu te adoro. Doce Espírito, eu te quero. Nós precisamos trazer confissões de amor, porque o amor tem de ser regado, o amor precisa ser cultivado. E como a águia, um cristão, aquele que tem uma vida plena, uma vida abundante, ele precisa de ter o seu bico renovado. Palavras de amor, palavras de confissão de amor. E vamos prosseguindo no nosso estudo, vamos ver que esta vida bios, o que ela significa? Significa a palavra bios, que é uma palavra grega, que está aí no Evangelho de João, diz que bios é vida, é o curso da vida, é necessidades para a manutenção da vida. E o texto está aí em Marcos 12, 44, 1 Timóteo 2, 2, 1 João 3, 17. No original, a palavra vida que está aí nestes textos, no grego é bios. Nós temos essas duas palavras na Bíblia. No grego é bios. E nós vamos ter também a palavra zoe. Bios, nós temos biologia, né? Biogenética, bios, esta vida aí, a vida normal, a vida, o curso da vida, a manutenção das necessidades da vida. Mas esta vida que Jesus veio nos trazer, esta vida é Zoe. Zoe significa a vida de Deus. Você deve ter percebido que, fazendo um paralelo entre a águia e a vida do cristão, nós não temos possibilidade de ter esta vida da águia nas nossas forças. Jamais. Esta vida é uma vida totalmente diferente da vida aqui da terra, desse simplesmente comer, dormir, beber água, descansar, trabalhar, reproduzir, crescer, envelhecer. Não é esta vida, mas é a vida de Deus. A vida que emana do próprio Deus. É esta vida eterna, que nos faz semelhantes à águia. Esta vida que vem do Espírito de Deus, esta vida que flui do Senhor. Se percebermos bem o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre o adultério, que só de olhar para uma pessoa com intenção impura já houve adultério. Ele fala sobre a oração, sobre o jejum, e ele fala que xingar a pessoa, você já se torna réu do fogo do inferno. Xingar.
As pessoas xingam com a maior naturalidade. E como nós podemos viver uma vida vigiando nossas palavras? Será que nós vamos trazer um peso sobre nós? Não. Dentro desse contexto, desta vida plena, é nós nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios do Espírito Santo. Porque dentro desta vida do Senhor, nós vamos ver que a vida nova, a vida plena é esta. É a presença real do Espírito Santo na vida do cristão. Nós temos isto em João capítulo 7, de 7 a 39. A vida abundante consiste em despojar-se do velho homem. A vida abundante consiste em constante enchimento do Espírito Santo. Então, você tem estes textos anotados aí no seu livro da Escola dos Gideões, mas preste atenção. A vida abundante é a presença real do Espírito Santo na vida do cristão. Esta é a vida abundante. Ter o Espírito Santo fluindo do nosso interior. Nós só conseguimos amar com o amor de Deus, porque o nosso amor é tão pequenininho, nossa paciência é tão pequena, mas a paciência de Deus é tão grande. Então eu preciso ter o Espírito Santo habitando em mim. A vida abundante consiste em despojar-se do velho homem. Se eu mantiver os mesmos costumes, se eu disser, eu sou assim mesmo, eu sou grosso mesmo e as pessoas têm de me aceitar como eu sou, nunca terei vida plena. Eu tenho de dizer, o meu velho homem é grosso, o meu velho homem é agressivo, o meu velho homem é impaciente, é nervoso, mas eu não quero mais o meu velho homem dominando na minha vida. Eu quero ser como Jesus. Quero ter palavras de bondade, de amor. Então eu tenho de despojar do velho homem, de acordo com o que está em Efésios 4. E a vida abundante consiste em constante enchimento do Espírito Santo. Não, eu não posso beber água hoje e falar, vou beber 8 litros de água e amanhã eu não preciso beber nem depois de amanhã. Não adianta. Não adianta eu comer hoje, que dá para 3, 4 dias, e eu falo, hoje eu vou comer bastante, vou me empaturrar do almoço, porque amanhã eu não preciso de pagar a comida. Seria até bom para nós, não é verdade? Você ir num restaurante e comer, que dava para a semana, e pagava uma refeição que deu para a semana inteira. Mas o nosso estômago só cabe uma refeição. Eu preciso comer diariamente. Assim, eu preciso me encher do Espírito diariamente. Não, se hoje eu fui cheia do Espírito, tive uma visitação gloriosa, quem sabe agora você e seu grupo que está aí estudando esta lição dos Gideões, da Escola dos Gideões, vocês tiveram um momento gostoso e você foi cheio do Espírito, ou agora, após esta aula, vocês vão ter um momento glorioso de busca do Senhor e vão ser visitados pelo Espírito, falando em línguas e cantando e salmodiando. Mas este enchimento de hoje não serve para amanhã. Amanhã eu tenho de renovar. O enchimento do Espírito deve ser diário, constante, sempre. E nós vamos ver que a vida abundante, ela produz o fruto do Espírito. A vida abundante consiste em contentamento. A vida abundante é conhecer Jesus de maneira íntima. Então vamos ver aqui este primeiro ponto. A vida abundante produz o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Para produzir o fruto, eu não tenho de me esforçar. A laranjeira, ela não tem de fazer força para produzir laranja. Ela produz porque ela é laranjeira. Assim, o Gideão da oração, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai produzir amor, gozo ou alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio, o que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, ele vai produzir espontaneamente, porque o Espírito habita nele. A vida abundante consiste em contentamento. O Gideão, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter contentamento, ou seja, estar feliz com aquilo que tem. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. É isto que ele diz e ele encerra dizendo no versículo 13,
tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas porque eu tenho o dono da bênção, eu tenho aquele que tem todas as coisas. Então, como diz Paulo em Romanos 8, no finalzinho, até o versículo 31, ele diz, olha, seja nudez, a espada, altura, profundidade, nada vai me separar do amor de Deus. Então, mesmo que venha nudez ou a espada, eu estarei contente, dando ação de graças. E a vida abundante é conhecer Jesus de maneira íntima. É conhecer Jesus como amigo, como Deus, como Senhor, como Salvador. Esta é a verdadeira vida abundante. E nós vamos prosseguir vendo as qualidades, as características e vamos ver que também a vida abundante consiste em pensar nas coisas celestiais. E a vida abundante consiste em viver a ética cristã. Este texto de Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, que nos fala sobre não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E lá, a partir do verso 9, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, o amor seja não fingido, detestai o mal apegando-vos ao bem. Nós precisamos de viver a ética cristã, viver o que o Senhor planejou para nós. Isto é uma vida plena, uma vida abundante. E continuando com a característica da vida abundante, nós vamos ver que a vida abundante é andar como Jesus andou. E como foi que Jesus andou? Como é o andar de Jesus? A Bíblia nos diz que ele andou fazendo o bem, andou fazendo as coisas corretas dentro da vontade de Deus. E aqui nós vamos colocar alguns tópicos de como Jesus andou e como nós devemos andar. Vamos ver então que a vida abundante deve ser sem ansiedade, cheia de paz, em humildade, vivendo em comunhão com o Pai, fazendo o bem, cheios de alegria, desprovido de apego às coisas materiais e com a mente sadia. Então vamos rapidamente passar aqui ao viver sem ansiedade, descansando no Senhor. Viver com o coração cheio de paz. Quando a gente descansa, a paz enche o coração. Ser humilde, viver em humildade na presença do Senhor. Viver em comunhão com o Pai, em oração. Fazer o bem a todos, até os nossos inimigos, cheio de alegria. Não ter apego às coisas materiais e com a mente sadia. Bem, nesta aula de hoje nós aprendemos o que é a vida abundante. Aprendemos sobre o que seja viver na presença do Senhor, viver na unção do Espírito de Deus. Que você possa viver esta vida abundante, esta vida plena. E você, como Gideão, possa usar a palavra de Deus e viver sempre na presença dEle. Bem, que você tenha ótimos estudos. Fique firme, cumpra seu horário como Gideão e que você possa permanecer nos caminhos do Senhor, tendo uma vida abundante. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.